Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Arte e Manhas. Eu sou o Rubén Dias e tenho comigo o meu colega e amigo João Carreira. Olá a todos. Foi com muito prazer que aceitei o convite para este projeto que estamos a iniciar, o podcast Imanhas. Como é que começou, Ruben? Na verdade, isto foi só tu teres tido uma ideia, não foi? Assim, basicamente, eu estava estava a ver uma série qualquer, um filme, e lembrei-me no nome Arte, no trocadilho Artimanhas com Arte e Manhas, e dado que eu saiba, não há muitos podcasts, ou quase nenhum, ou nenhum podcast sobre arte em Portugal, eu decidi começar este projeto, já que a minha ligação com a arte, que é mais propriamente do mundo da música, já vem de há 9 anos, mais ou menos, Sim, 9 quase 10 10 anos. anos, não é? Já está Sim, quase a fazer uma década. pois é, estamos na música. Pronto, o João já se vai apresentar. Mas pronto, eu decidi começar este projeto mesmo por isso. Eu agora estudo composição e acho que é um bom início para, para isto acontecer, sendo que vou evoluir enquanto compositor, enquanto pessoa. Pronto, e é isso. João, Sim, claro. força. Aliás, como o Ruben já fez questão de aflorar, nós estudamos música há quase 10 anos. Hum, eu neste momento estou a estudar História da Arte e de repente pude construir essa ponte entre o mundo da música e o mundo da História da Arte, que não estão assim tão próximos como se calhar deveriam de estar, não é? Precisamente, sim. Porque muitas das questões que se prendem com a História da Arte também estão ligadas à História da música. Especialmente questões que têm a ver com a definição dos termos, não é? Não há termos mais ambíguos, se calhar. Também é nisso que irá consistir este projeto. De repente, nós encontramos-nos jovens, temos 19 anos, Sim, sim, sim. com imensas perguntas, não só sobre o mundo e sobre a vida, mas também sobre a arte, sobre a música. Basicamente, o que é que nos fez chegar aqui e porquê? Acho que Sim, é. precisamente. Quer dizer, aliás, porque é que nós gostamos de música? Sim, 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 Porque é que sim. gostamos de arte? Ou porque é que as pessoas gostam disso? Hum, e dos vários tipos e as diferenças. Nós todos não gostamos da mesma coisa da mesma forma. E Ui. de facto, quando eu lembro-me que quando comecei a estudar História da Arte, os meus colegas que não sabiam de música, que não eram desse mundo, hum, sentiam e sentem a mesma coisa que eles sentem a mesma coisa a olhar para determinadas obras que nós também sentíamos ao ouvir sinfonias de Bruckner, de Mahler, de Tchaikovsky, etc. E então para mim ainda me fez mais confusão como é que os mundos não estão tão ligados quanto deveriam, porque sentimos a mesma coisa. É como se houvesse esse laço que nos une, mas que na prática não nos está a unir. Hum, Sim, à partida são estas questões e outras que nós vamos tentar responder e ao mesmo tempo abordar assim, pronto, de uma forma uh, bastante leve, não é? Não queremos que isto se torne uma coisa muito pesada, muito densa, sim, com muita pesquisa, sim, lá está. muito tempo de podcast. É mais uma coisa leve para se ir ouvindo, pronto, Exato. basicamente. É apenas Uh, um espaço onde falamos, não é? sim, sim, sim. Sobre aquilo que pensamos. Sobre a vida artística. Exato. O que é que faz os Sobre a artistas, arte. não é? Sim, sim, sim. O podcast vai se organizar da seguinte forma: 2 episódios por mês. Ou não. Uh, nós neste momento nós neste momento só estamos disponíveis para gravar 2 vezes por mês. Mas quem sabe, não E é? sim, dependendo da conversa, poderá, portanto, dividir-se essa gravação para 2 ou mais episódios, depende do tempo e daquilo que tivemos para dizer. Pronto. Tens alguma coisa para dizer, João? Não sei. Bem, algumas das problemáticas que acho Ok, que mais vamos nos tentar inquietam, não abordar é? precisamente.
São, portanto, por um lado, por uma questão de curiosidade, todas as questões que tenham a ver com definições, não é? Será que existe novidade na arte? O que é novidade na arte? O que é Sim, que. se formos à pequena sinopse que escrevemos na plataforma Anchor, ahm, será que existe o conceito de inspiração? Será que o conceito de inspiração existe e se aplica aos artistas? Existirão bloqueios criativos? Será que o conceito de novidade existe na arte? Uh, basicamente, uh, são estas as questões que nós vamos tentar responder. Claro que nunca as vamos responder porque são bastante Profundas, difíceis. subjetivas. Bastante subjetivas, sim. Mas sim, o que é que ias dizer, João? Desculpa. No fundo, é por esse lado as questões da terminologia que é usada para descrever o mundo da música, tanto por pessoas fora da área como pessoas que estão dentro da área, que não é a mesma de todo. Um, e também, por outro lado, as questões que têm a ver com vida prática, não é? Como é que, como é que se é um artista na vida real, no dia a dia? O que é que faz um artista diferente das outras pessoas que estão ao redor? Será que esse conceito de talento, será que isso de facto, talento, aptidão artística, jeito, será que esses conceitos existem verdadeiramente e se aplicam no dia a dia? Será que eu pelo menos eu vejo a questão, agora já estou a responder à pergunta, mas vejo a questão como eu raramente olho para pessoas no mesmo meio que eu, e imagino que tu também passes pela mesma coisa, Ruben, e raramente eu digo aquela pessoa é mesmo talentosa. Eu geralmente digo aquela pessoa trabalha tanto, aquela pessoa esforça-se tanto, vê-se mesmo que tem paixão por aquilo que faz. Nunca digo, ai, grande talento, aquilo foi um talento, aquilo nasceu ali, é um prodígio. Porque acho que Claro, essa sim. questão. Diz, diz. Sim, sim. A ideia não era responder a isto agora, mas já Sim. que estamos a ir para aí, uh, no que toca a essa concepção de talento, jeito, como lhe queiras chamar, no mundo da composição, pelo, assim, toda a gente tem a ideia dos compositores como pessoas basicamente do sobrenatural, em que um espírito qualquer coisa lhes disse ao ouvido aquilo que escrever, mas não é bem assim. Se formos ver, todos os compositores, uh, pelo menos que nós conheçamos, têm páginas e páginas de exercícios de escrita de contraponto do século XVII, XVIII. Eu no outro dia tive uma aula onde o professor falava que Brahms que Brahms todos os dias ao pequeno almoço escrevia uma fuga. O que acontece é que a maior parte das pessoas não tem acesso a isso, nem mesmo nós músicos temos acesso a isso, porque os compositores, como se tratam apenas de exercícios, queimam, deitam fora, rasgam. E acho que é muito importante perceber que por trás de uma grande pessoa, de um grande artista, está também um grande trabalho que foi desenvolvido, que é desenvolvido constantemente e que infelizmente não está à vista de todos. Sim, precisamente. O estudo da composição é uma coisa, da composição e das outras artes, mas eu falo na composição porque é aquilo que eu estudo. Exige exige muita prática mesmo. Não é só sentarmos, uma inspiração e escrevi esta melodia, por exemplo. Não, exige muita prática mesmo. E Sim. técnica, como é que se escreve uma melodia, como é que se conduz essa melodia para algum lado, etc. Pronto. É isso. Sim, isso não invalida, porém, que não haja ideias espontâneas, porque elas existem. A questão é que, pelo menos, eu Sim, penso claro. que elas existem. Sim, a maior parte dessas ideias tem trabalho.
Sim, em claro. cima. Eh, nenhuma ideia. Pois não sei, eu não sei que seja mesmo genial. Sim, claro, não é. Mas a maior parte das ideias tem sempre trabalho por cima. Sim, sim, É eu sempre, nunca quando é a me ideia refiro a original. ideia, só para esclarecer, refiro-me a uma coisa pequena, de pequenas dimensões. Claro. Não é uma sinfonia. Eu acho que seria Sim. que não seria razoável dizer que. Era presunçoso. Exato. Acho que não seria. Não faria sentido nós dizermos que uma sinfonia foi assim feita de rajada, assim, por causa de uma ideia. Porque de repente aconteceu. Não é de repente, quer dizer, existem questões até ligadas, quer dizer, à orquestração, quer dizer, Não. ninguém acorda Sim, já a sim, sim. saber como é que se deve escrever para Claro, os claro, claro. instrumentos. As pessoas Sim. têm de estudar, as pessoas têm de trabalhar. E, aliás, mesmo na questão da história da arte, quer dizer, nós existem artistas, até artistas urbanos, que podem não ter passado pelas academias, pelo estudo tão academizante, Sim, passa a redundância, sim, sim, sim. das artes e de facto criarem coisas espetaculares, mas efetivamente tiveram de fazer muitos rascunhos para lá chegar. Na grande maioria dos casos, pelo menos. Quer dizer, hum, não é por estarem a estudar numa academia, numa escola, que as pessoas se tornam automaticamente boas e de repente já conseguem fazer obras de arte consideradas espetaculares e Ah, boas, que não sabemos sim, o que é que não isto é, é, não é? não é ao acaso que a maior parte dos artistas tem as suas obras-primas no fim de vida e não, pronto, nas obras de juventude ou meio Sim, de vida até. requer um processo de amadurecimento. Eu acho que isso das ideias sobre arte será talvez a mais consensual, não é? O papel do amadurecimento pessoal na nossa obra, na obra dos compositores, dos Sim, sim, artistas, sim. hum, é muito notável, quer dizer, nós conseguimos sempre perceber isso. Hum, esqueci-me do que ia dizer, mas também tinha a ver com isso, ou seja, é preciso tempo, é preciso trabalho. Eu acho que é isso, eu acho que é isso que nós queremos dizer. Que eu acho que é uma coisa que, portanto, os leigos, aqueles que não estão associados ao mundo das artes, não pensam. Acho que muito facilmente as pessoas que vão ver um espetáculo, sobretudo de artes mais performativas, como o teatro, por exemplo, sabem que houve ensaios, sabem que houve trabalho, mas mesmo assim tendem a valorizar mais o talento e as pessoas que Hum, foram escolhidas, sim. como se de facto Sim, é diz. curioso que vivemos num século onde o acesso à cultura e à arte e a tudo e mais alguma coisa nunca foi tão grande e a desinformação é maior do que nunca. No Precisamente. século XIX, toda a gente queria ir a uma casa de ópera, a um teatro de ópera, eh, pronto, ouvir a cantora a cantar. E hoje ninguém vai ouvir isso, epá, não sei, não Sobretudo, sei. sobretudo os jovens, não é? Nós cada vez Sim, mais sim, assistimos sim, sim, a sim. pessoas da nossa geração, mais novos ou mais velhos, que pagam fortunas para ir a festivais de verão e nunca a música erudita. Tendo em conta que um bilhete num festival de verão são 70 € numa noite e um bilhete na Gulbenkian para ir ouvir uma das maiores orquestras de Portugal a tocar uma sinfonia de Beethoven, por exemplo, Sim, são, pronto, esses bilhetes são 15 €, 20 €, mas no precisamente, não é? máximo. Acho que nós até temos aquela ideia Sim. pré-concebida, pelo menos eu tinha quando era criança, eu lembro-me disso, de achar que, portanto, como os auditórios eram espaços tão, não é a palavra certa, mas eu vou usá-la, emproados, Uhum. espaços tão limpos, tão grandes, tão Ecléticos. ecléticos, tão dourados, pelo menos eu quando penso na Gulbenkian, porque era o exemplo que estavas a Sim. dizer, eu penso em dourado e numa coisa bem construída e cara. Eu também fico com essa ideia de que os bilhetes eram caríssimos
e que era algo para pessoas privilegiadas e que eu nunca poderia Uhum. aceder a isso. Só que depois nós vemos que existe desconto assim, desconto assado, se nós formos jovens ou se formos estudantes, Estudantes, dependente claro. das instituições e, portanto, dos casos, Sim, mas temos direito a descontos. relativamente a isso, uhum, da música, não, digamos da música ligeira que passa em festivais por Portugal fora e pelo mundo fora, ah, temos que ter em conta que houve um caminho a percorrer até chegarmos aí. Ou seja, houve algum sítio na história da arte em, em que alguma coisa aconteceu para hoje se pagar mais por um bilhete para ir ver, sei lá, o David Guetta, não descurante, claro, do que para ir ver 100 músicos em palco. Sim, precisamente. E Aliás, eu pronto. penso que isso foi a complexificação da música do século XX, um período tão prolífero, tão intenso. Se calhar o período até agora, excluindo o século XXI, não é? Porque ainda não acabou. Sim, sim, claro. Talvez o período mais intenso da história da arte, história da música, que nós conhecemos, tendo em conta, estamos a partir do pressuposto que a história que já se sabe está correta. Sim, claro, claro. Pronto. E este é um dos muitos assuntos que nós vamos abordar. Claro que agora, como digamos, o episódio não foi propriamente preparado, falámos daquilo que conhecemos melhor. Sim. Eventualmente iremos falar de outras artes, inclusive a arte de, dizem uma arte qualquer, que Olha, não seja não é a arte de fazer cestas, por exemplo. Não, eu ia dizer, não é uma arte tipo um ramo das artes, Sim, sim. mas agora pensei em arte efêmera. Portanto, as peças de arte contemporânea que se expõem em Uhum. museus que são efêmeras. Temos, por exemplo, o caso. Por acaso eu vi esse caso há uns meses que até apareceu em jornais em que nos Estados Unidos, não estou em erro, houve, portanto, era uma exposição e estava a acontecer um leilão também, e a peça era uma banana com uma fita cola adesiva por Uhum. cima, Sim, sim, eu lembro. assim em formato de cruz. E a peça foi leiloada por. A peça, quer dizer, não sabemos se podemos chamar peça, Sim, também há essa sim, a questão. obra. A obra foi leiloada por 120 mil dólares, se não estou em erro, e assim que foi leiloada, acho que apareceu lá. Portanto, acho que não estava lá, mas depois apareceu um amigo do criador da peça e chegou Uhum. lá e tirou a banana e comeu a E banana. comeu-a, E, claro. portanto, a pessoa Bom, que comprou a obra adquiriu uma casca de uma banana e a fita cola adesiva que estava colada à parede. sim, isso assemelha-se àquilo que aconteceu com a obra daquele artista de rua, cujo o nome eu não sei, mas a obra chama-se Girl with a Balloon, I guess. É Bansky, precisamente. Girl with Balloon. Sim, houve um quadro que foi leiloado pronto, com, com, com essa obra, Girl with a Balloon, que é, pronto, eu não sei a palavra, mas é uma rapariga a segurar um balão vermelho. Basicamente, essa obra foi leiloada e no ato no fim dela estar comprada, não é? Uh, a obra destruiu-se, basicamente. É o mesmo conceito. Sim, E, sim. e a pessoa que acabou por comprar o quadro ficou com tiras de papel rasgadas. Sim. Mas sim. Aliás, também E existem. o que Diz, diz. acontece com estas coisas é, lá está, para nós que estamos no mundo das artes é mais fácil de compreender o porquê e porque é que aquilo custou tanto dinheiro Sim. do que para as pessoas que não estão cá dentro. Pa- Sei lá, para o comum. Hum, Mesmo assim, não deixa de para ser os difícil, leigos. não é? Sim, é difícil, claro. É difícil de compreender, mas lá está. É mais fácil para nós. Sim. Aliás, Para nós não foi só gastar 120 mil euros numa banana, sim. para Foi nós foi uma gastar experiência. 120 mil euros no gesto artístico.
que a precisamente. pessoa que fez a obra quis passar. Pronto. Eh, sim, e acho que várias destas questões. ehm, o que é que eu ia dizer? Já não me lembro. João, força. Tu Sim, provavelmente ias dizer que estas e muitas outras questões merecem, no fundo, análise, atenção, e sim, que é isso sim. que lhes vamos dar nos próximos episódios deste podcast. Ahm, Estamos a acabar? mas sim, acho que sim, não Acho sei. que só fizemos 20 minutos. Queres Nem tanto. continuar então? Não, não, porque depois temos que entrar num tema mais... Não temos, eu ia-te falar de Ok, mais força. exemplos de arte efêmera, porque, por exemplo, e aliás, a arte efêmera está sempre relacionado com outras questões, como por exemplo, quer dizer, a preservação. Como é que uma obra depois é preservada? Como é que é documentada? Como é que tu fazes uma ficha técnica? Como é que tu fazes um inventário da banana? Sim, curiosamente, eu tenho uma disciplina opcional que é mesmo isso, que é aprender a documentar obras de arte. É engraçado. Sim, sim, precisamente, porque Pronto, isso. mas tu que estás mais dentro desse... Sim, lá Podes está, ou falar, força. seja, hum, essas questões relacionadas porque eu não sei até que ponto é que os artistas plásticos, especificamente os plásticos aqui, pensam nessa questão da preservação, ou melhor, em todas as questões que tenham a ver com entregar a obra a um museu. Porque a Sim. obra vai parar ao museu, mas não tem de ser exposta no museu, não é? Podemos, sim, é assim, nós podemos ligar isso com os compositores, fazer uma ponte entre a música. Os compositores escrevem para alguém, não é? Mas não sabem quem é que é esse alguém que vai tocar. Quer dizer, agora no século XXI as coisas estão a mudar e os compositores escrevem cada vez mais para alguém, para um grupo, para uma Não é que orquestra. isso não acontecesse antes. Sim, mas era diferente. Sim, claro. Era diferente. Ahm, esqueci mesmo do que ia dizer. Estávamos a falar dos compositores que escreviam para as pessoas que sabiam quem é Sim, que ia sim, sim, tocar. sim. Tu estavas a falar, sim, sim, sim. Estavas a falar de uma obra que era entregue ao museu. É a mesma coisa que um compositor entregar uma obra a uma orquestra. Nunca sabe como é que aquilo. Pronto, lá está. No século XXI as coisas estão a mudar e o compositor assiste aos ensaios. Sim, mas eh, mesmo assim é um bocadinho diferente, mas, sim, porque geralmente. Não sei se é diferente. é diferente, Geral. porque no museu fica armazenado. Tu tens de armazenar uma coisa física. Ok, A certo. música é tocada várias vezes, mas não está sempre a ser tocada em contínuo. Tipo, tu não, de repente, tu não vais a um edifício em que olhas para uma vitrine e está lá uma orquestra a tocar uma sinfonia non-stop. Depois Uhum, tu andas mais um bocadinho, vês outra vitrine e vês outra claro, orquestra a claro. tocar outra coisa qualquer. Não vês isso. Isso não existe, porque seria muito penoso. Sim, sim, mas lá Portanto, é está. Um diferente. artista entregar uma obra a um museu, deixar nas mãos do museu. É a mesma coisa que um Será que compositor sim entregar uma ou será peça. que não? Ou seja, será Pronto, nós que depois, quando nós o depois vamos artista. abordar esta temática. Não vai ser agora, porque agora temos que acabar, porque estou a ficar sem bateria no meu computador, infelizmente. Sim, Ah, questões mas técnicas, pronto, acontece. sim, sim, acontece. Não sei quanto tempo é que temos, mas somos capazes de ter 20 minutos. Acho que para um primeiro episódio é suficiente. Sim, é isso. Portanto, já sabem, quem quer que nos esteja a ouvir, muito obrigado por estarem aí Sim, desse lado. obrigado. Assim que Sigam-nos nas tivermos. nossas redes. Exato. Sim. Diz, diz. Assim que tivermos redes sociais, sigam-nos. Nós vamos deixar na sinopse do episódio as nossas redes sociais sempre. Redes Sim. sociais igual a Facebook e ou Instagram. Sugiram Mas sim, perguntas, é isto. quem saiba, Sim, se também. tiverem perguntas Também. interessantes sobre a arte, sobre as manhas da arte, as manhas dos Sim, artistas, dos músicos, sobre sim. música, Ele tinha que enfim. enfiar esta, sim. Sim. Exato. Sim, ele está tipo, estamos a combinar isto há 1 ou 2 meses e ele ah, sempre disse que tinha que fazer este trocadilho com Claro manhas que e sim, arte. não é? Não podemos deixar Mas isto em pronto, branco. é isto. Acho eu. Não tens mais nada para dizer? Não, muito obrigado. Esperem Ok, pelo muito segundo obrigado a todos. episódio. Sim, sim, sim. Vai sair.
Não sabemos quando, porque Brevemente. também não sabemos quando é que vamos publicar este, mas sim, brevemente vai sair. Provavelmente daqui a 2 semanas. Portanto, Quem sabe? precisamente. Obrigado. Obrigado.